Deixem-me só pôr isto em modo de apresentação. Julgo que conseguem ver a apresentação, certo? Sim? Muito bem. Como sabem, não é? Os riscos psicossociais, não são aspectos novos no local de trabalho. Portanto, nós temos várias campanhas europeias, várias campanhas nacionais de há mais de 25 anos a esta parte, onde o conceito de riscos psicossociais são referidos. E não só o conceito de riscos psicossociais, aliás, se nós formos à nossa legislação, está referido que todos os riscos têm que ser avaliados. Portanto, aqui, ao falarmos em todos os riscos, naturalmente, não estamos só a falar de riscos físicos ou riscos biológicos, ou riscos ergonómicos, estamos também a falar de riscos psicossociais. O que é que vai mudando e o que é que nos traz estes novos desafios ultimamente? Sabemos que a digitalização faz parte iminente das nossas empresas, do nosso contexto, do nosso dia-a-dia. Naturalmente, permeabilizam estes conceitos para o mundo industrial. Temos que, nós, enquanto profissionais e enquanto técnicos, temos que estar efetivamente atentos a estas tendências para conseguirmos gerir os nossos contextos de forma o mais adaptativa possível. Sabemos que trabalhamos com pessoas, com trabalhadores, muitas vezes. Sabemos que os contextos de trabalho, as formas de trabalhar estão a ser alteradas radicalmente, não é? Nós facilmente podemos ter exemplos na nossa vida pessoal do tipo de aplicações que utilizamos, como, por exemplo, o gov.pt, não é? Que temos uma evolução muito grande nos últimos anos, mas também sabemos que isto da digitalização em Portugal, nós não somos assim tão naives quanto possa parecer. A introdução do multibanco, por exemplo, esteve relacionada com invenções nacionais, a Via Verde, etc. Portanto, nós convivemos todos os dias com este tipo de realidades. Está-se a tornar mais premente e muito comum na nossa indústria a introdução de diversos agentes na área da digitalização. E aqui não falamos só na parte robótica e da parte física, temos também agentes. Quando eu me refiro a agentes, podemos falar, por exemplo, de plataformas, podemos falar de algoritmos de trabalho, podemos falar de sistemas inteligentes, podemos falar de uma série de conceitos que acabam por cair também neste conceito digital e que, quando estamos a fazer este tipo de apreciações nas nossas empresas, temos que ter esta noção bem presente nos sistemas e nas formas de trabalho que estamos a apreciar ou a avaliar. E que caem naturalmente, não é? Como são objetos de trabalho, caem naturalmente no trabalho. Se virmos aqui a definição de 2018 da Comissão Europeia, da EU-OSHA, em que diz que os riscos psicossociais e o stress relacionado com o trabalho são duas questões que maiores desafios apresentam em matéria de segurança e saúde no trabalho e que têm impacto significativo na saúde das pessoas, organizações e economias nacionais. Mas também sabemos que os últimos avanços a nível industrial que nos têm mudado muito o nosso panorama e o nosso contexto de atuação social e interação e de produção em contexto de trabalho. Não só falando de tarefas que são automatizáveis ou não, ou que são mais físicas, mas também falando agora em tarefas muito mais mentais. E conseguimos facilmente ver isto com a introdução dos mecanismos de inteligência artificial que temos incorporados nos nossos motores de busca, em que se torna muito fácil ou de fácil acesso fazer uma pesquisa com um bot ou com um agente de inteligência artificial. Portanto, estas realidades são realidades que nós convivemos todos os dias nas diversas esferas da nossa vida, nomeadamente na nossa vida profissional, não é? Um exemplo muito paradigmático tem exatamente a ver com a automação, em que conseguimos ver claramente no trabalho normativo, nas normas que são desenvolvidas, os paradigmas que temos inerentes à segurança. À segurança não só na parte da interação e da forma como é feito o trabalho. Se nós, há 20 anos, fôssemos fazer uma auditoria, uma visita a uma unidade de produção com robôs de produção,
qual é que era o paradigma de segurança? Portanto, eu tinha que isolar o meu perigo. Eu tinha o robô a trabalhar, por norma, dentro de uma jaula, não é? Em que impediria o trabalhador de entrar em contacto direto com o robô, com o sistema robótico. Hoje em dia, o paradigma não será do isolamento, mas temos um paradigma também do trabalho comum. Portanto, e aqui surge um conceito que são os robôs colaborativos. Portanto, em que humanos e entidades robóticas trabalham em conjunto. Portanto, já não existe aqui a barreira física, portanto, aquela parte da separação do meu trabalho físico com o robô deixa de existir e o trabalhador está a interagir em tempo real com uma entidade robótica. Pode ser um braço mecânico, podemos ter muitos exemplos. Portanto, e aqui, a nível de funcionamento e de processamento de informação dos trabalhadores, há uma mudança grande na forma como percepciona e como desenvolve o trabalho. E aqui temos um fundamento grande para fazermos uma avaliação mais aprofundada de como é que estes fenómenos e como é que estes contextos moldam a atuação e como é que os trabalhadores, por exemplo, percepcionam o risco e como é que também do outro lado os fabricantes e os regulamentadores podem introduzir algumas informações em documentos base e charneira, como seja, por exemplo, documentos normativos que estão em trabalho, como sejam outros documentos centrais a nível europeu. Todos já ouviram falar, com certeza, do Pacto de Inteligência Artificial, não é? Que está agora em discussão pública e que tanto se fala, em que a parte ética, na parte da interação de mecanismos com inteligência artificial ou robóticas com humanos, carece de uma regulamentação muito específica e onde são efetivamente definidas áreas críticas de interação, por exemplo, ou de troca ou de tratamento de informação, se é que assim podemos dizer, como por exemplo a área da saúde, ou por exemplo áreas em que os impactos desta interação podem ser impactos graves. E está neste AI Act que está em consulta pública e que conseguem encontrar facilmente no site da comunidade. E depois temos aqui também uma série de outros documentos que se vão vindo a adaptar, que ainda não estão totalmente adaptáveis, que têm a ver, por exemplo, com os contextos de interação física homem-máquina, quadros legislativos e regulamentares, quer nacionais, quer europeus, como o regulamento que falamos, como documentos de base. Por exemplo, aqui apresento-vos algumas normas ISO relacionadas com a parte da robótica, onde estes princípios já começam a ser enunciados. Um aspecto importante que temos no desenvolvimento destes algoritmos, que estão de base, por exemplo, a robôs em contexto industrial, até podemos falar de um AGV, de um armazém completamente automatizado. Portanto, temos aqui vários exemplos que podemos referir. Portanto, quando eu refiro a um robô ou um agente, portanto, tenho aqui sempre de base, portanto, não é aquele robô naquele formato tradicional que nós muitas vezes estamos habituados e temos aquela primeira imagem. Portanto, um AGV cai perfeitamente na noção, um armazém automatizado, um braço robótico, um robô colaborativo. Portanto, temos aqui uma imensidão de exemplos que todos os dias nos cruzamos nas nossas unidades produtivas. Se estivermos a falar mais em funções ou em tarefas, mais na área das finanças, na área mais administrativa, de suporte, normalização, desenvolvimento, inovação, estamos mais a falar de agentes, quando temos só ou predominantemente a parte cognitiva e na parte das plataformas. Portanto, mas existe já uma série de trabalho a ser desenvolvido e que já está cá fora, nomeadamente em termos de normas, né, que estão cá fora, não só a parte de mecanismos de segurança, onde já temos estes preceitos, os mecanismos de interação, existem mesmo normas na área da robótica, dos robôs colaborativos, onde o que é que se trata, por exemplo, as forças de contacto entre um braço mecânico ou entre um agente robótico e os operadores, já começam a estar incorporados e já temos muita informação a circular. E depois temos, naturalmente, a página da Comissão Europeia, onde encontramos uma série de documentos de suporte a esta regulamentação do AI Act, que
conseguimos transpor. Portanto, aqui um dos aspectos centrais e charneira de desenvolvimento a toda esta temática são os aspectos de ética e de deontologia no tratamento deste tipo de informação, não é? A clareza dos algoritmos, que nem sempre é fácil, sabemos que nem sempre é fácil termos de forma transparente o funcionamento do algoritmo, como é que o algoritmo funciona, o que é que acontece, quais são os fluxos de informação, mas são aspectos muito importantes para conseguirmos ter os tais princípios que são enunciados pela Comissão Europeia, da transparência, da rastreabilidade da informação, e até para dar um bocadinho mais de segurança aos próprios trabalhadores. Não é? Nós vemos aqui a volta do paradigma, não é? Que se dá cada vez mais valor ao humano, em que, em algumas avaliações que vamos conduzindo e nas investigações de desenvolvimento que vamos fazendo e na transposição para a prática de algumas destas normas, surgem-nos exemplos e dizer, falamos com uma empresa, na parte da assistência técnica até já voltaram a ter uma pessoa. E nós também todos os dias, não só em contextos industriais, mas também a nível da nossa vida pessoal, já nos deparamos, por exemplo, com um atendedor automático e muitas vezes ficamos frustrados por estarmos a falar com um atendedor automático. Portanto, agora tentamos fazer aqui uma transposição para um ambiente industrial, como é que se sentirá um trabalhador que interage 100% ou 90% ou 80% do seu tempo de trabalho com um robô colaborativo, por exemplo. Ou com plataformas algorítmicas. Portanto, isto acaba por ter aqui depois inerente uma série de processos cognitivos e de processamento de informação por parte dos trabalhadores e levantam muitos aspectos éticos que têm que ser tomados em consideração, não é? Portanto, isto só para vos dar aqui algumas referências e alguns exemplos de que, efetivamente, quando começamos a aprofundar a temática, já existe muita documentação de base, já existe muita regulamentação técnica, já existem muitas diretrizes e guidelines que nos podemos suportar para fundamentar as nossas avaliações. Quando falamos em riscos psicossociais, portanto, com certeza que se conseguem lembrar de muitos, mas também nos conseguimos lembrar de alguns desafios que podem surgir com estes novos contextos. O tecnostress, né, para não falar sem stress, aqui o tecnostress é o stress relacionado com as tecnologias, com a inteligência artificial, com estes agentes que muitas vezes os trabalhadores não conhecem e é isso que lhes causa mais desconforto, mais irritabilidade, muitas vezes fadiga e instabilidade. O aumento das adições, que é um facto comportamental que podemos comprovar facilmente pelos dados epidemiológicos que temos disponíveis, não só para a Europa, mas também para Portugal, relativamente ao aumento das adições, muitas vezes relacionadas com o trabalho, outras vezes sem causa que se consiga ligar ao trabalho, mas também conseguimos ver isto, que acaba por impactar também o modo de funcionamento. Ergonomia, ou seja, naturalmente, quando tenho novas posturas de trabalho, quando deixo de fazer determinadas tarefas, quando começo a fazer outras, temos que ter a noção de qual é que é o posicionamento do corpo do trabalhador, por forma a potenciarmos o bem-estar, não é? A diminuirmos a possibilidade de lesão. Trabalho isolado. O que é isto do trabalho isolado? Portanto, isto aqui são só alguns pontos para nós refletirmos um bocadinho alto e vermos que isto já existia em posto de trabalho, mas que agora começa a ganhar este tipo de riscos, começam a ganhar outra roupagem, outra forma, podem aparecer de formas diversas. O trabalho isolado. Agora, por exemplo, com a facilidade da automação de diversas tarefas, numa linha de montagem, onde eu precisava muitas vezes de 5 ou 10 operadores para ter a linha a trabalhar em contínuo, se calhar hoje em dia preciso de um trabalhador por turno, não é? O que me pode levar aqui a um conceito de trabalho isolado e aquele trabalhador ficar isolado naquela função. O que per si também acaba por ser um risco psicossocial, pode ser identificado, gerível, naturalmente, não é? Mas que tem que ser identificado. Tecnologia e acesso à rede. O que é isto de tecnologia de acesso à rede? Muitas vezes, e agora como nós sabemos, quando trabalhamos em plataformas, quando fazemos sessões à distância, quando utilizamos este tipo de tecnologias para trabalho, quando estamos a trabalhar em agentes dedicados em tempo real, estamos muito dependentes do acesso à rede.
à internet. Portanto, uma falha na rede global causa-nos uma série de incómodos e muitas vezes, quando a rede está instável, podemos estar frustrados, ficar mais irritados, não conseguirmos os nossos... E temos que ter um plano de contingência para estas situações. As próprias alterações climáticas vão ter impacto, por exemplo, neste ponto e nos riscos psicossociais, não é? Como é que nós lidamos, por exemplo, uma falha de rede ou uma falha de acesso a telecomunicações devido a uma tempestade, como tivemos agora este ano, como é que isto vai impactar a sustentabilidade do meu negócio e como é que eu vou continuar o meu negócio, portanto, a continuidade. Vemos que estes assuntos começam a estar presentes numa panóplia e começam a estar muito ligados. Conciliação trabalho-família, posso-vos dar aqui alguns exemplos, portanto, aqui está genericamente, como nós sabemos, quando fazemos estudos dedicados a estes aspectos acabam por ser particularizados à empresa, ao funcionamento, à cultura, à forma de trabalho daquela organização. Conciliação trabalho-família, também um exemplo fácil que nós facilmente podemos ver aqui é o teletrabalho, não é? Estas plataformas e estes agentes facilitam o teletrabalho, de que forma que os horários são ou não permeáveis a esta conciliação da vida pessoal e familiar, não é? Que até tem só conciliação trabalho-família e eu acrescento sempre uma terceira dimensão que tem a ver com a dimensão pessoal, não é? Portanto, nós não precisamos só de tempo enquanto seres humanos para o trabalho, para a família, mas para o próprio, não é? Portanto, que muitas vezes não é considerado na equação, mas é um aspecto importante para o bem-estar daquela pessoa, daquele trabalhador. Aspectos de comunicação, não é? Em que quando temos, estou-me a lembrar de um exemplo numa empresa em que operava numa série de plataformas, a parte da comunicação e dos trabalhadores saberem qual é que é o modo de funcionamento daquele algoritmo por trás daquela aplicação ou daquele agente, torna que o trabalho seja mais fluido, que não haja tanta desconfiança, por exemplo. Podem pensar, estão a controlar o meu trabalho com base num agente algoritmo. Outro aspecto importante quando se faz, por exemplo, teletrabalho são as condições em casa ou no local partilhado onde onde se desempenha este trabalho. E depois aspectos, por exemplo, relacionados com a formação, com a confiança, com a cultura organizacional, se confia, se não confia, como é que é feito o controle. Portanto, isto tudo vai impactar no tipo de análise e no tipo de riscos que vão surgir nas nossas empresas. Portanto, sabemos que os contextos são diversos, sabemos que a forma de atuação é diversa e porque é que nós falamos agora de IA, de inteligência artificial e de agentes? Nós aqui depois, eu até não está, mas eu coloco-vos o link para o estudo, há um estudo recente que foi publicado agora no mês de abril de 2026, que tem exatamente a ver com o impacto da introdução de tecnologias de inteligência artificial e robótica em contexto de trabalho. Portanto, não participaram todos os países da Comissão Europeia, estão aqui identificados os países: Espanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Alemanha, Polónia, a República Checa e Itália. Mas já temos aqui uma amostra bastante interessante do panorama da manufatura e da indústria europeia e da indústria europeia, que nos mostra aqui o valor económico da introdução deste tipo de tecnologias em posto de trabalho. Portanto, nós sabemos que na maior parte da indústria de manufatura, portanto, o não se atualizar, o não estar de acordo, o não estar a trabalhar de acordo com o estado da arte, muitas vezes pode querer dizer a não sobrevivência do negócio, não é? Quando operamos no mercado global, não podemos descurar este tipo de informação e de valor acrescentado, porque efetivamente, se tivermos mais tempo livre, podemos acrescentar valor ao trabalho e não só fazer aquele trabalho mais físico. Aqui este gráfico é outro gráfico do mesmo estudo, em que tem embaixo algumas notas metodológicas e, como disse, vou-vos disponibilizar, vou colocar no final desta apresentação para vos ser disponibilizado o link para o estudo, em que nos mostra esta parte do valor económico, mas por setor industrial, manufatura, o retalho, o setor administrativo, profissional e o impacto por país, naturalmente, não é? E o que é que ressalva aqui dos dados? Que, efetivamente, quando temos a parte da indústria de manufatura, o valor percebido em bilhões de dólares acaba por ser muito mais elevado.
Portanto, isto também tem a ver naturalmente com a natureza das tarefas que estamos a falar. Se estivermos a falar e como vão ver aqui no gráfico seguinte, se estivermos a falar de trabalho que pode ser realizado por robôs ou por agentes robóticos ou por agentes em si, não é? Tem a ver com as tarefas serem mais cognitivas ou tarefas mais físicas, o que vai implicar aqui uma diferença na forma como podemos avaliar, como podemos gerir estes riscos e como são percepcionados também pelos trabalhadores. Também ainda neste estudo nós conseguimos ver aqui uma distribuição de horas de trabalho na Europa por potencial de automação técnica das tarefas. E, portanto, isto são dados que remontam ao final de 2024. Já há aqui alguma alteração nos dados que vemos com relativamente à parte do trabalho, o que é que nós conseguimos ver? Portanto, aqui temos um gráfico em dois eixos, com dois eixos, em que, num dos eixos, o que é que nós temos aqui? Atividades na parte horizontal que requerem apenas capacidades não físicas, ou seja, que tipo de tarefas é que estamos a falar aqui? Estamos a falar de tarefas cognitivas. Mais à direita temos as atividades que requerem capacidades físicas, portanto aqui estamos a falar de tarefas físicas. Nós sabemos que dois dos riscos psicossociais que mais afetam a população trabalhadora em Portugal, na Europa e no mundo inteiro são exatamente as exigências cognitivas e as exigências quantitativas. O que é isto das exigências cognitivas? É o que é que eu tenho que saber e que tenho que aplicar para fazer o meu trabalho, independentemente do meu trabalho ser físico ou não físico, ou ser mental. Por exemplo, posso ter um trabalho de investigação e desenvolvimento que me implique uma carga muito grande a nível de tarefas cognitivas e ter uma carga física muito baixa. Mas também posso ter um trabalho que tenha carga física e que tenha carga intelectual alta, não é? Por exemplo, quando nós estamos a falar de um diretor de produção, quando estamos a falar de agentes que trabalham, de pessoas que trabalham em ambientes que têm que fazer uma decisão rápida com base nos indicadores que têm da produção, por exemplo, ou no caso das chamadas Safety Critical Industries, como é o caso da energia nuclear, ou como no caso dos controladores aéreos, em que têm que tomar uma decisão que vai ter um impacto, que pode ser um impacto grave e que tem que ser tomada em pouco tempo. Portanto, as exigências cognitivas e emocionais e as exigências físicas estão assim no topo dos riscos psicossociais quando nós fazemos uma avaliação psicossocial nas empresas. Portanto, e por este gráfico, assim, genericamente, o que é que nós vemos aqui? Que 44% das horas trabalhadas a nível europeu podiam ser, ou têm potencial para ser automatizadas. E aqui de que tarefas é que estamos a falar? Estamos a falar, basicamente, de tarefas que são tarefas cognitivas. E aqui o facto de serem tarefas cognitivas não implica que sejam tarefas cognitivas num nível muito elevado. Podemos estar a falar de tarefas cognitivas de baixo valor acrescentado, não é? E o facto de deixar estas tarefas cognitivas de baixo valor acrescentado de serem automatizadas, acaba por... Quer dizer, por exemplo, se for neste tipo de tarefas, estava-me aqui a lembrar de um exemplo que tratamos. As tarefas são repetitivas, acabam por não ter valor acrescentado, a pessoa não faz nada de diferente. Portanto, ali, ser uma pessoa ou ser um agente a desenvolver aquele tipo de tarefa, o output vai ser, se calhar, até melhor pelo agente, porque o agente não tem a fadiga, a parte do erro humano, aqui uma série de contextos em anexo. E, do outro lado, temos também 14% do tipo de... Aqui estava a ver se estava a ficar sem bateria, mas não, ouvi aqui um pelinho, foi de outra coisa. 14% destas horas trabalhadas podem ser, na parte das tarefas físicas, que é este canto superior direito que conseguem ver no gráfico que estamos a ver na imagem, acabam por ser tarefas
que facilmente são tarefas muito físicas, em que podem ser completamente desempenhadas por robôs, não é? Aqui podemos falar de quê? Podemos estar a falar de movimentação de cargas, que muitas vezes nós sabemos que também, a nível de prevalência nos nossos trabalhadores, existe uma prevalência muito grande de lesões musculoesqueléticas, muitas vezes devido a quê? Devido a tarefas repetitivas, devido a manuseamento manual de cargas, portanto são assim as duas principais razões para as nossas lesões musculoesqueléticas e para serem tão altas as lesões musculoesqueléticas, principalmente na parte da produção, em algumas áreas em particular, por exemplo, linhas de produção com tarefas muito repetitivas. Tudo bem que se implementam uma série de medidas de prevenção, como a rotatividade de tarefas, como a formação relativamente às posturas e às cargas, a disponibilização de EPIs adequados para realizarem aquelas tarefas, mas o que é um facto é que nós somos humanos e não vamos conseguir limitar o dano. Portanto, e temos aqui aspectos, por exemplo, muito mais perigosos, como é o trabalho em atmosferas potencialmente explosivas, por exemplo, não é? Quando pode ser feito completamente por um robô, acabamos por estar a eliminar o risco na base, quando o trabalhador não está exposto a este tipo de risco em si, não é? Portanto, são assim dois aspectos importantes que eu gostava de referir. Se temos aqui este valor das 58% das horas trabalhadas que podiam ser completamente automatizadas, temos também, pelos dados deste estudo, que 42% das horas não poderão ser, não é? Exige sempre uma intervenção humana para se conseguir ter valor acrescentado na tarefa. O que é que isto nos mostra? Nós não devemos ser alarmistas ao olhar para este tipo de dados. E devemos olhar para este tipo de dados e para este tipo de informação exatamente como isto, como uma oportunidade. Como uma oportunidade para fazer melhor, para acrescentar valor e para conseguirmos, sabemos que naturalmente os contextos industriais, e estamos a falar aqui disto em contexto industrial, mas também o contexto da nossa vida pessoal, se alteram drasticamente e já se alteraram muitas vezes na história e sempre conseguimos gerir e tirar o melhor destes contextos. Portanto, aqui o que é que nós temos que fazer enquanto profissionais na área? Temos que olhar para estes dados, temos que saber o que é que estes dados nos dizem, como é que nós podemos transpor isto para a indústria da melhor forma possível e temos que fazer, porque a forma de trabalhar já se alterou. A mentalidade dos nossos trabalhadores também é completamente diversa. Quem está agora a entrar no mercado de trabalho tem uma forma de encarar o trabalho que acaba por ser radicalmente diferente do que tinham os trabalhadores que entravam no mercado de trabalho há 20 anos atrás. Portanto, acho que aqui o que nós temos que fazer, não é? É mesmo gerir a informação e tirar partido destas novas evoluções. Portanto, ainda há pouco tempo estive a ver um documentário onde diziam que nós agora na nossa mão, nos nossos telemóveis, temos mais velocidade de processamento do que tinha o computador que auxiliou em 57 a aterrar na Lua. Portanto, isto em termos de potencialidade, tratamento de dados, desenvolvimento societal, é brutal. Saibamos nós, enquanto pessoas, utilizar este potencial da melhor forma possível, não é? Portanto, aqui basicamente era o que eu vos estava a dizer, que existe um potencial muito grande. Portanto, isto aqui são dados da Europa, não é? Como vocês viram, os países inicialmente, para a automatização de tarefas, não é? 58% das horas trabalhadas são potencialmente automatizáveis com as tecnologias. E aqui estamos a falar, um aspecto importante que eu não referi, mas que é importante referir, de tecnologias que já existem no mercado e que já estão a ser utilizadas pelas nossas empresas e que já estão a ser usadas na produção, porque isto foi um estudo feito com base em empresas reais, com tecnologia real que já está a ser implementada. E não estamos a falar só de grandes empresas, nem de multinacionais, estamos a falar também de PMEs, está bem? O que nos faz pensar que, efetivamente, estes dados podem ser transferíveis e é uma realidade muito presente na nossa vida diária.
O que é que interessa também falarmos aqui? A parte da distribuição do trabalho físico e não físico. A parte do trabalho físico por parte das nossas empresas e agora com estas novas ferramentas, leva-nos a fazer uma análise ou leva-nos a ter uma necessidade mais detalhada de estudar a forma como os trabalhos físicos são feitos. E o que é isto do trabalho físico? Em que ambiente é feito o trabalho físico? É feito num ambiente que é agressivo, por exemplo, num raio-x industrial. Naturalmente já tem riscos acrescidos, tem medidas acrescidas, legislação específica. Pode-se alterar. Atmosferas potencialmente explosivas podem-se alterar. Cargas, manipulação de cargas. Como é que pode ser feito? Tarefas repetitivas podem ser eliminadas? Ou seja, temos que reavaliar os nossos postos de trabalho, a forma como os nossos trabalhadores trabalham e a forma como incorporamos a tecnologia, a inteligência artificial e a robótica nos nossos postos de trabalho. Relativamente à inteligência artificial e aos agentes, falamos mais de trabalho mais cognitivo, não é? Em que é transversal a todos, mas temos aspectos éticos e deontológicos muito importantes que têm que ser tomadas em conta na parte do desenvolvimento, em que existem muitas tarefas, como nós sabemos, que não podem ser 100% tomadas por um algoritmo, quando estamos a falar, e isto já está regulamentado, já está numa série de diretivas e de regulamentos europeus relativamente à parte dos trabalhadores e das pessoas em posto de trabalho. Temos, ou seja, há aqui uma série de desafios e de novas formas de olhar a realidade com esta digitalização que nos abraça todos os dias em posto de trabalho, não é? Mesmo relativamente, estava-me a lembrar também à parte dos equipamentos de proteção individual, que é uma coisa que achamos que é relativamente básica e estável no tempo, que não é, não é? Que agora também já vão ser incluídos na nova diretiva e a forma como são tratados, a parte dos wearables, dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, em que muitas vezes um colete refletor não é só um colete refletor, porque já tem uma série de wearables e de mecanismos que permitem em tempo real ao supervisor, isto mais aplicado, por exemplo, este exemplo que me estou a lembrar tem a ver com as offshores e com o trabalho isolado em ambientes mais inóspitos, em que permite ao supervisor ter em tempo real a monitorização de alguns aspectos básicos de bem-estar relativamente àquele trabalhador, e se vir que há ali algum aspecto crítico, pode enviar uma equipa extra para intervir. Portanto, isto, sendo que o trabalho isolado hoje em dia também já está a sofrer aqui uma série de alterações. Portanto, isto só para vermos que são assuntos prementes e que todos os dias lidamos em contexto industrial. E isto leva-nos a estes dois pontos que queria partilhar convosco, que é o redesenho dos nossos postos de trabalho e a forma como trabalhamos, não é? Há este redesenho, não só de layouts, porque muitas vezes não é uma questão de layout, é a forma como trabalhamos. É o mindset que nós temos relativamente àquele trabalho em particular, relativamente àquela função em particular. E os trabalhadores vão ter que, naturalmente, desenvolver uma série de competências que são distintas das competências que, se calhar, ainda nem tínhamos pensado nelas já há 5 anos atrás, e hoje em dia, de certeza que nos nossos planos de formação, nas nossas empresas, temos todos formação relacionados com o desenvolvimento ou a gestão de ferramentas de IA para a otimização do trabalho, Temos ou todos. como utilizar algoritmos para maximizar algo, ou a utilização de chatbots no auxílio a desempenho de determinadas tarefas. Portanto, as competências também estão a ser alteradas, não é? Até mesmo em áreas mais tradicionais e mais clássicas, que é aquele o contacto, como sejam as vendas, como sejam a saúde, como seja, conseguimos a investigação e desenvolvimento, mesmo a investigação e desenvolvimento, portanto, conseguimos encontrar boas práticas e formas de aprender em todos os setores, mas o setor industrial, efetivamente, com a parte da digitalização e dos robôs e da utilização de robôs na produção, acaba por tomar aqui outra dimensão. Portanto, também neste estudo
São analisadas 10.500 competências de base, e o potencial para o desenvolvimento das mesmas e como é que isto vai evoluir. Portanto, isto mesmo em termos de ensino, de competências, de formação, de aprendizagem ao longo da vida, de requalificação de trabalhadores, vai implicar que consigamos trabalhar em rede, naturalmente, não é? E que consigamos ter aqui uma perspectiva de, efetivamente, quais são as competências-chave para para o meu negócio e para a sustentabilidade da minha empresa. Outra reflexão que eu gostava também de fazer convosco para vos incitar a pesquisarem, a verem um bocadinho mais também e a aplicarem isto nas vossas empresas relativamente a isto é nas aplicações de um agente ou de um sistema robótico em contexto industrial. O que é que acontece? Quais são os nossos planos de contingência quando um destes sistemas falha? Cibersegurança, como a minha colega Maria muito bem disse há pouquinho, portanto a próxima sessão até vai ter a ver com a parte da normalização e da cibersegurança nos equipamentos e no trabalho. O que é que acontece num sistema que eu tenho ligado a uma das... Pode ser um sistema robótico, pode ser um sistema de aquisição de dados de produção, etc. Se é hackeado, o que é que acontece? Podem entrar por ali no resto do sistema? Que medidas de contingência é que eu tenho? Há um bug no software, como é que eu resolvo? Como é que eu sei se é um bug? Não sei, não é? Portanto, nós temos aqui uma série de questões que nos vão surgindo dos nossos contactos no terreno com as empresas e com as dificuldades de todos os dias, que nos levam a questionar. E se procurarem no YouTube, já há uma série de vídeos a circularem que nós não tínhamos muito tempo, portanto, eu não os passei aqui, que tem a ver com, por exemplo, com o hackear. Há um muito conhecido, que até tem a ver com o conflito que estamos a viver agora entre a Rússia e a Ucrânia, em que é hackeado uma fundição. E o que é que acontece aos trabalhadores que estão a trabalhar nessa fundição? Por acaso não acontece nada aos trabalhadores, porque há ali uma resposta e conseguem evacuar, mas tudo feito à distância. Portanto, era só para vos deixar também um bocadinho com esta reflexão. Nós sabemos que estamos em ecossistemas cada vez mais complexos, em ecossistemas cada vez com mais variáveis a influenciarem o nosso funcionamento, e realmente estes ambientes complexos requerem competências muitas vezes de resiliência e de criatividade. E então, quando estamos a trabalhar com assuntos que são relativamente novos, já não são novos, não é? Mas que são relativamente novos, novos para nós, muitas vezes temos que ser resilientes, temos que ser criativos, até na gestão de riscos mais tradicionais, porque nós não temos uma resposta que se aplique a todas as empresas, muito pelo contrário. Eu diria que cada empresa tem uma resposta que tem que ser adaptada às necessidades daquela empresa e daquele modo de funcionamento. Temos alterado muito as nossas formas de trabalho, não é? Conseguem ver de 24 para 26, não é? Portanto, aqui tivemos uma pandemia, como é que as coisas mudaram, não é? Mas efetivamente queria partilhar convosco aqui alguns tipos de riscos que podem aparecer, mais relacionados, que já fomos falando, assim só para fazermos aqui uma súmula, em termos de riscos psicossociais associados à robótica e aos agentes de inteligência artificial, que podem estar relacionados, por exemplo, com o isolamento social, com as barreiras físicas que temos que ter muitas vezes, com as tensões de interação homem-máquina. E o que é que eu falo aqui, ao que é que eu me refiro quando falo em tensões de interação homem-máquina? Tem a ver, pode ser, por exemplo, um processo de desconfiança de um operador que está a operar com um robô colaborativo e não saber qual é que é o algoritmo, qual é que é o algoritmo que ele opera, quando é que ele para, quando é que ele não para, como é que é a velocidade, como é que foi calculada a velocidade. Pode ter a ver com processos de comunicação, por exemplo. Ou podemos ter também um outro aspecto, que é a dependência excessiva do robô ou do agente. Ou seja, eu deixo de pensar o que é que faço, chego ao meu agente de inteligência artificial e faço-lhe a pergunta. E depois não passo qualquer crivo nem qualquer tipo de validação. Pode ser também, por exemplo, no caso dos robôs colaborativos, o medo de acidentes graves. Posso ter, se calhar, também aspectos de insegurança laboral. Pensarem, agora vão automatizar estas 3 linhas, nós vamos todos para o desemprego. Ou perda de autonomia, por exemplo.
temos aqui uma série de riscos que começam a ser os mais comuns quando falamos neste tipo de avaliações. E só para vos deixar aqui também assim uma chega genérica, então como é que eu consigo apreciar isto em local de trabalho? São tantas coisas novas, são tantas particularidades, como existem com muitos outros riscos, como é que eu posso fazer? Portanto, existem diversas metodologias que nós podemos aplicar. E como eu estava a dizer, é sempre muito importante estarmos atentos ao estado da arte, ao que é que se estuda, ao que é que nós temos, o que é que está em desenvolvimento, não é? Como tão bem estes projetos têm este papel, não é? De transferência, de disseminação de informação, de conseguir fazer chegar ao lado de lá estas novas tendências até para os nossos interlocutores finais conseguirem ter outro tipo de ferramentas para conseguirem chegar a algumas soluções. Mas não temos assim uma solução única, mas existem várias metodologias que podem ser aplicadas, desde a parte de inquéritos, de surveys, não é? Estamos a falar de pessoas, da forma como é que percepcionam, não é? A nível organizacional do trabalho. Podemos estar a falar, por exemplo, de metodologias de mapeamentos de interfaces, de mapeamento de forma de comunicação e de interação homem-máquina, porque agora os interfaces, como nós sabemos, eram interfaces muito físicos, não é? Tínhamos os interfaces de touch, em que era preciso tocar, mas agora também já temos interfaces que eu não preciso ter um interface físico, não preciso ter uma membrana, não preciso ter um iPad, um touchpad, basta ter uma zona em que eu possa interagir. Portanto, mesmo aqui o mindset e os quadros mentais de leitura da realidade estão a ser alterados. Portanto, existem aqui uma série de metodologias, algumas desenvolvidas, próprias, outras que já foram aplicadas relativamente a mapeamento, por exemplo, de interfaces e de interação. Podemos fazer também análises de densidade social. O que é isto, análise de densidade social em contexto de trabalho? Tem a ver com as interações físicas e virtuais e avaliar se efetivamente aquele trabalhador ou aquele grupo de trabalhadores está sujeito, por exemplo, a trabalho isolado relativamente à tecnologia. Posso fazer auditorias participativas, etc. Portanto, nós aqui vemos que temos uma multiplicidade de formas e de maneiras de estudar e de conseguir transferir estes conceitos para a prática e para os nossos instrumentos de gestão. Porque, em última análise, depois, nós, enquanto empresas, não é? O que é que nós precisamos? Nós precisamos de ferramentas práticas que nos ajudem todos os dias a gerir isto em contexto de trabalho, não é? Precisamos de indicadores, precisamos que nos auxiliem nas nossas tarefas de gestão e de funcionamento. Portanto, este tipo de metodologias que eu vos falei assim muito por alto, muitas até só vos disse os nomes, não é? Permitem exatamente isso, o cálculo de indicadores e conseguirmos incluir este tipo de questões nas nossas ferramentas de gestão, quer de gestão de riscos, não é? Que era o que estávamos aqui a falar em particular nesta sessão, por exemplo, incluir isto numa IPAR, numa matriz de identificação de perigos e de avaliação de riscos, que é um instrumento de gestão que qualquer responsável utiliza em chão de fábrica e para a gestão em si. Portanto, resta-me agradecer a vossa atenção. Estou disponível se tiverem perguntas, comentários, e deixo aqui a informação que já foi também deixada pela colega Maria relativamente à próxima sessão, que também vai decorrer online e vai ser sobre normalização, legislação aplicável e considerações de cibersegurança para tecnologias emergentes e avançadas. Muito obrigada. Maria, estou disponível para questões, se assim o acharem. Muito obrigada, Cláudia, pela excelente apresentação. Creio que ficou claro para todos que a transformação digital e a introdução crescente da robótica e tecnologias emergentes não representam apenas desafios tecnológicos ou produtivos, mas também aqui vários desafios humanos. Lá está, muitas vezes falamos de automação, inteligência artificial, digitalização de processos, mas esta sessão recordou-nos que o sucesso destas transformações também depende, em grande medida, de como é que as pessoas as vivem e compreendem e se adaptam a elas. Não sei se alguém tem alguma questão que gostaria de colocar à Cláudia. Não sei se aqui no chat. Não, ok. Alguém tem alguma questão? Não? Eu se calhar então deixo aqui
uma questão que acaba por ser aqui uma pergunta de encerramento. Cláudia, se pudesses deixar aqui uma recomendação, a recomendação às empresas que estão neste momento a apostar na sua transformação digital, qual seria a principal preocupação a ter para garantir a saúde psicológica dos trabalhadores? Efetivamente, a transformação digital implica uma mudança nas nossas estruturas de pensamento e nas nossas matrizes de leitura dos postos de trabalho e dos nossos trabalhadores. Nós, efetivamente, aqui estamos a falar de pessoas e a forma como gerem a informação. E aqui temos vários fenómenos que atravessam os dias de hoje, que têm a ver, por exemplo, com um envelhecimento da população ativa, que eu não falei, mas que é um desafio também para as nossas empresas hoje em dia. Se temos setores que têm uma população ou que têm trabalhadores muito mais jovens, por exemplo, na área das tecnologias, não é, que estão muito mais atreitos a este tipo de mudanças. Temos, por exemplo, em alguns dos nossos setores da indústria metalúrgica e metalomecânica, algumas indústrias que o setor produtivo já começa a ter, tal como a nossa população em geral, a pirâmide demográfica invertida. Portanto, aqui eu diria que o nosso desafio, não é? Será conhecer efetivamente os nossos trabalhadores, será a formação, será a informação, porque muitas vezes a parte mais difícil de gerir nisto tudo, eu costumo dizer que nem é propriamente a tecnologia, a robótica, os algoritmos de inteligência artificial e os agentes de inteligência artificial. A parte mais difícil de gerir são mesmo as pessoas, e eu diria que incluir estes aspectos, quer nas nossas avaliações de riscos, quer no léxico, quer nos aspectos de comunicação, ajuda as pessoas a sentirem-se parte a estarem integradas no processo e a tornarem as coisas muito mais fluidos. Apesar de estarmos a falar de tecnologia, estamos a falar de tecnologia em que a tecnologia per si não vai conseguir operar, vai precisar também dos trabalhadores. Portanto, fazer aqui uma fusão entre os trabalhadores, efetivamente, conhecer a nossa massa laboral e serem integrados nestes processos, porque muitas vezes são eles que conhecem muito bem as suas funções e poderá ser uma mais-valia para o sucesso neste processo inicial em que a maturação, porque depois nós aqui também temos diferentes níveis de maturidade relativamente à integração disto de inteligência artificial, portanto temos que fazer aqui uma espécie de compromisso, não é? Relativamente à nossa maturidade e a como é que vamos fazer estas avaliações de risco. Mas acho que sim, o conhecermos os nossos trabalhadores e sabermos como é que cada um pode contribuir de forma positiva, não é? Para estes processos de mudança, porque não deixam de ser processos de mudança e os seres humanos, as pessoas, enquanto pessoas, são muito resistentes a processos de mudança, até quando foi a introdução do Excel, portanto vimos que isto era assim uma dor de cabeça, não é? Portanto é um processo similar, em que naturalmente o tempo vai ajudar muito, existindo esta sensibilidade e que existe na maior parte das nossas empresas. Obrigada, Maria. Obrigada, Cláudia. Pergunto uma vez mais, alguém tem alguma questão? Se não, dou então por terminada esta sessão e agradeço uma vez mais a participação de todos. Obrigada. Obrigada.